Eu começo esse vídeo fazendo uma pergunta. Em que ano você ouviu pela primeira vez sobre a teoria da conspiração, clássica teoria da conspiração? Gostaria que você colocasse aí, né? A gente inclusive tinha vários vídeos aqui falando sobre o contrails, chemtrails, a diferença entre eles, né? Um é um rastro normal do atrito das turbinas quentes do avião, né? Com aquela umidade que tem ali no céu, formando aquele rastro que é fino, logo se dissipa, né? Desmancha-se, logo ele some. Enquanto o outro, ele faz o contrário, ele é gelatinoso e vai se espalhando pelo céu, parece uma nuvem fina, né? Como se fosse um nevoeiro, e vai tomando conta, se espalhando em poucas horas. Nós mostramos várias vezes a diferença aqui, né? E como a gente fala, meus irmãos, os canais que falam das tais conspiração, na verdade tinham esse nome porque é incômodo as informações que são trazidas. Se as pessoas pararem para acreditar nelas, a coisa fica complicada para quem está no poder. E agora a mídia começa a falar porque sabe que já está enraizada na cabeça do desperto tudo aquilo que aconteceu e continua acontecendo. Claro que com menor frequência, antigamente era bem comum, né? Você via bastante isso, hoje já é com menor frequência. E aí eles vêm com essa matéria aqui do nosso querido irmão João Neto, um abraço forte pro João Neto, falando sobre qualquer coisa que acontecer no planeta vai ser usada para reforçar a tal teoria, né, da questão da natureza. Colocar a frota toda elétrica, mesmo a gente já tendo pane elétrica aí, só com o que já tem, né? Você vê que a demanda de carro elétrico ela tem aumentado aqui no Brasil graças aos incentivos, né? Vários candidatos, como agora mesmo o Nunes, o próprio Pablo Marçal, o Boulos, todos eles estão falando em eletrificar a frota por causa do meio ambiente, esquecendo que nós não temos como dar conta de abastecer esses carros com energia elétrica. Nós não temos, simplesmente não tem como. Mesmo assim eles estão falando nisso. Dane-se se não tem as fontes. O negócio é prometer, porque é a ordem do mundo agora. A nova ordem do mundo é essa. Todos têm que se preocupar com isso e fazer por onde baixar as emissões de CO2. Mas mesmo que não tenha como fazer isso agora. Então boa parte do que a gente já vem sentindo é graças a esse aumento da eletrificação da frota que a gente já está passando. Enfim, né? Como não há tempo a perder, e eu sei que você tá pra lá de curioso para saber por que a mídia resolveu falar dos rastros, pega agora mesmo o queijo de coalha com goiabada e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. Bonitos, mas perigosos. Rastros dos aviões nos céus escondem um problema. Matéria de 22/10/2024. Nossa, será que eles vão... Isso foi classificado como teoria da conspiração e continuará, meu querido amigo, como teoria da conspiração. Todas as imagens gravadas, inclusive por pilotos de aeronave. Mas vamos lá. O CO2 emitido pela queima de combustíveis de aviação geralmente é tomado como o principal responsável pelo impacto ambiental causado pelos aviões. Mas há outro culpado menos lembrado, que fica oculto: os chamados rastros de condensação. As nuvens finas e lineares deixadas pelos aviões ao atravessarem os céus. Elas podem parecer inofensivas, mas seu impacto climático é semelhante ao da emissão de gás carbônico pelo setor. Estou mais preocupado com os rastros de condensação neste momento do que com as emissões de CO2, porque é um impacto que a indústria não internalizou de nenhuma forma, disse Jaint, pesquisador líder da aviação do Conselho Internacional para o Transporte Limpo, ICCT, né? Um estudo de 2021 sugere que as emissões não relacionadas ao CO2 podem representar até 2/3 do impacto climático da aviação. Os rastros deixados pelos aviões representam 57% desse recorte, aproximadamente o mesmo que as emissões de CO2 decorrentes da queima de combustível. Atualmente, a indústria de aviação é responsável por 2 a 3,5% das emissões anuais de CO2 em todo o mundo, mas começamos a levar em conta esses outros poluentes pelos quais a aviação é responsável. O setor pode estar contribuindo para um aquecimento global muito maior, disse o pesquisador, acrescentando que isso poderia ser 3 vezes maior do que se calculava anteriormente. Então, se é 3 vezes maior, ao invés de 2%, passaria aí entre 6% e 8%, e de 3,5% passaria aí para 9% ou 12%, né?
Aí eles falam aqui como é que se forma. Acho que ninguém é idiota para precisar entender isso. É claro, as turbinas quentes ali, né, passando por as áreas mais frias, vai deixar rastro mesmo. Agora, sabe qual é o grande problema? É que nunca foi esse o grande problema. O que nós queríamos ouvir, queríamos explicações plausíveis, era sobre que substância era aquela que virava nuvem e passava muito tempo no ar, até dias. É isso que a gente queria saber, né? Não essa história aqui. A matéria inteira, ela se dedica, ela é enorme, né? Fala de como reduzir esse impacto, mas se você ler todo, né, se você tiver paciência para isso, o que você vai logo entender, meus queridos irmãos, é que o mundo não pode continuar tendo esse número de pessoas indo e vindo para lá e para cá. Então vocês sabem que eles têm já programado cidades inteligentes, né, que na verdade, em nome dessa mesma causa aqui, o que eles vão fazer é impedir que você fique saindo, zanzando à vontade como você hoje vem. A sua liberdade ela vai ser cada vez mais restrita em nome da maioria. Então o que é que vai acontecer? Olha, eu estou a fim de viajar 200 km. Para quê? Essa vai ser a pergunta do sistema. É algo importante? É algo que você não pode deixar de fazer? Não, não é. Eu só quero dar uma zanzada por lá. Não, não vai. O que você quer fazer lá, o lugar que você quer visitar lá, também tem parecido aqui, fique por aqui mesmo. Não tarda muito para essa realidade chegar. O que eles estão dizendo é isso, olha, qual é o problema dos voos do avião? O avião vai continuar voando. Você vê que cada vez mais autoridades, celebridades, o próprio Molusco agora quer comprar um avião. Ele que encabeça todo esse movimento aqui em nome do planeta, né? Ele é um dos cabeças, um dos que vão para frente, que diz que tem que ser assim mesmo, que o que for decidido em nome disso e de outras coisas tem que ser empurrado nos países sem que eles possam optar em dizer não. Ou isso, ou sofre as sanções, né? O Molusco é a favor disso. Mas ele deixa de voar, ele é o cara que mais voa, ele é o presidente que mais viaja, ou seja, é o que mais polui. Olha que contradição. Enquanto ele fala aqui de clima, ele é o presidente que mais voa, é o presidente que mais viaja, é o presidente que quer comprar outra aeronave. Usou inclusive uma aeronave agora gigantesca, né, para voar, porque já que o outro deu uma falha, segundo ele pegou um pesado aí, né, que é usado inclusive para resgates, ele usou isso aí. Então imagina a poluição que causa, né? Mas ele não tá nem aí para isso, porque a elite não vai deixar os seus costumes. Não vão. O que eles estão falando aí é a população. Algumas supostas liberdades, ou seja, coisas que você paga inclusive para ter, se ferra todo, eles acham demais. Vocês lembram que eles queriam, a primeira coisa que eles queriam fazer era limitar a internet? Não, porque esse uso desenfreado, né, uso abusivo, foi usado essas palavras. Lembram que inclusive alguns youtubers teens, né, grandes pessoas famosas, influentes, começaram a ser pagas por empresas de internet para divulgar que se não colocasse um limite no uso de dados, se deixasse essa internet que você paga aí, pode usar à vontade, livre, ia colapsar, ia tudo parar de funcionar. Vocês lembram disso? Cara, eles falaram isso o tempo todo. Especialistas da mídia falaram isso o tempo todo. Vai fazer o quê? Quase 10 anos isso. Olha aí, cada que colapsou, cada vez aumenta mais e a gente explicou. Digo, olha, não tem como, porque é um sinal. Você acessa o sinal, ele tá lá. Independente de você acessar ou não, ele tá lá. Ele não acaba. Como se fosse uma via que você passa. Aí você tá captando aquilo ali. Você não tá puxando para você. E aí, eles viram que a internet toda se uniu contra eles e se calaram, né? Mas até hoje ainda existe, né, propostas em relação a isso. Eles acham um absurdo você, por exemplo, tá vendo um vídeo desse tamanho, né? É muito luxo para você. Mas eles sempre tiveram isso, muito antes de nós. Então são essas coisas, essas liberdades, pequenas liberdades que eles vão ceifando literalmente da nossa vida, vão eliminando da nossa vida. E é o que eles querem fazer, inclusive com o seu direito de ir e vir. Tudo em nome disso. Então, você acha que as autoridades, os artistas, Leonardo DiCaprio vai deixar de usar o iate dele, vai deixar de usar os aviões dele? Não. O que eles estão falando é que a população ela vai ter que diminuir, porque é muitos voos, e com menos gente para lá e para cá, vai ter uma diminuição nisso. Nós somos o CO2. Todos nós somos o CO2. Até porque a tecnologia avança mais, você está vendo aí o sumiço das pequenas profissões, cada vez mais. Teve agora o Titio Bill, né, fazendo uma previsão das próximas profissões que vão sumir, né? E você vê tanto engarrafamento, tanta gente na estrada, justamente porque muitos hoje vivem de quê? iFood, Mercado Livre, serviço de entrega em geral, né? O pessoal está tentando sobreviver. Por quê? Porque a vaga que ele tinha ali, por exemplo, num shopping center, atendendo uma cancela, né, subindo e descendo o dia todo, 5, 6 pessoas ali só no turno da manhã, depois vinha mais 5 ou 6 no turno da tarde, e tinha mais ainda os diaristas que ia para cobrir algum que faltava porque adoecia ou algo do tipo.
Acabou. Hoje as cancelas são todas automáticas. Então essa automatização do sistema, que o governo ele não tem que de fato proibir que a empresa modernize o seu equipamento, mas ele não taxa você, cidadão comum, quando compra algo melhor, você compra um carro melhor, você compra uma casa melhor, você paga mais IPTU, por causa do bairro que você mora, por causa do porte da casa, né? É assim com você, cidadão. Você comprou um carro melhor, então o IPVA dele é mais caro, porque esse carro vale tanto. Então tudo ele cobra de você. Então se uma empresa, né, uma Havan da vida, por exemplo, tira aqueles funcionários ali e coloca cancelas automáticas, então que ela fosse sobretaxada. Vai usar essa tecnologia? Para usar essa tecnologia eu cobro tanto, né? Para que eu tenha recursos para capacitar essas pessoas que perderam o emprego e eu vou ensinar uma profissão a elas. Vou ensinar a ser pedreiro, carpinteiro, mecânico, o que ela quiser, né? Imagina um governo que realmente pensasse nas pessoas. Aí seria diferente, a gente ia ter uma demanda, um desenvolvimento, né? Porque imagine, mais pedreiros profissionais sabendo realmente o que faz, como as casas poderiam melhorar, já que o preço da mão de obra ia diminuir. Hoje é caríssima, né, a mão de obra de um pedreiro bom. Não é à toa que muitos já dizem, tem pedreiro ganhando mais que advogado, ganhando mais que engenheiro, porque é uma mão de obra escassa. E cada vez menos pessoas estão dispostas a trabalhar no pesado. O que eu vejo hoje é mais pedreiros mais velhos, pessoas mais velhas trabalhando no pesado, já que a nova geração, né, só quer viver de Nutella. Não, eu tô comendo a minha aqui, a Nutelinha, comprei aqui com o dinheiro do Bolsa Esmola, uma parte eu joguei no Tigrinho, né, a outra eu comprei um pote de Nutella e tá tudo bem, né? Formando uma nação de miseráveis. Então tem todo esse conjunto aí, meu irmão, que prova, né, a qualquer um que queira ver, que o que está acontecendo é uma mensagem que está sendo passada. Olha, do jeito que está a população, não tem como continuar o planeta tendo saúde. Nós precisamos diminuí-la. Então você espere, né, para vir muitas tretas aí, e cada vez nação está se levantando contra nação. E você tenha certeza, meus irmãos, que o CO2 que eles querem eliminar, que eu tinha para falar para vocês, e agradeço muito a cada um, né? Só para finalizar o restinho da matéria deles, eu achei bem interessante isso aqui, ó. Um estudo de 2024 da Associação Internacional de Transporte Aéreo, LALA, uma entidade comercial da indústria, sugere que mais dados precisam ser coletados para entender os impactos da aviação não relacionadas ao CO2. Companhias aéreas como Lufthansa, Air France, KLM e American Airlines já começaram voos de teste para evitar a criação de rastros de condensação, voando acima ou abaixo das áreas de risco, com a ajuda de imagens de satélites, dados meteorológicos, modelos de softwares e ferramentas de previsão com IA. Esse é um ótimo primeiro passo, já que 50% do aquecimento causado pelos rastros de condensação ocorrem sobre os Estados Unidos, a União Europeia e o Atlântico Norte, 3 regiões com alta atividade de aviação, disse o especialista. Um relatório da Universidade de Cambridge de 2024 sugere que acelerar a implementação de um sistema global de prevenção pode reduzir o impacto climático da aviação em 40%. Então veja, eles estão dizendo, né, traduzindo aqui para quem é leigo, nunca acredite no preto e no branco, como está aqui, né, no seco. A verdade aqui está dizendo é o seguinte: criaremos novas regras para a navegação do jeito que ela é hoje, mais livre, onde as companhias praticamente, né, fazem a sua rota. Não vai ser mais assim. Nós vamos ditar os padrões para que todos sejam obrigados a seguir, independente da nação que ela esteja, das leis que aquela nação esteja. São leis globais. Então, é o poder do anticristo, acredite você ou não. É um sistema que, seja ele humano ou não, pode ser tecnológico, né? Eu sou muito aberto a novas teorias. Para mim, esse anticristo ele será um grande sistema com todos os dados capaz de saber, inclusive, o que você pensa, né? Eu acredito nisso. E é isso, e você vê aqui as regras sendo criadas para dar esse poder a ele, certo? Então não adianta, eu sou brasileiro, aqui nós fazemos assim. Não terá mais isso. Você pode estar onde você quiser no planeta. As bandeiras serão lembranças, apenas lembranças de uma época que se tinha nação. Vai ser uma coisa ali decorativa. Porque as leis no mundo, aquelas que realmente fazem uma nação ser nação, elas serão globais. A União Europeia também concordou que as companhias aéreas terão que monitorar e relatar o impacto climático dos rastros de condensação, uma medida que é contestada pela indústria. A indústria da aviação tem atrasado a ação há cerca de 20 anos, motivada pela falta de certeza em relação à ciência, disse o especialista, acrescentando que, apesar disso, o fato de que agora a pesquisa está sendo feita na vida real, em vez de simulações por computador, é muito promissor para as medidas de prevenção no futuro. Então, estão dizendo na prática que o que era teoria, eles estão comprovando agora, na prática, né, em voos verdadeiros, não em simulador, e com isso, né, eles vão ter a autoridade para, de fato, forçar a indústria
a navegar de acordo com as leis deles. Então, no finalzinho da matéria aqui, nós tivemos a comprovação de todo o nosso raciocínio que eu acabei de falar para vocês. É teoria da conspiração. Para quem é idiota e leigo, vai continuar sendo sempre. E sinceramente, família, eu não faço questão nenhuma por essas pessoas. Eu acho que é simplesmente... Porque quando você não tem a oportunidade, né, de descobrir, de entender, mas hoje ainda tem muitas vozes, né, dispostas a explicar isso para quem não pegou sozinho. Muitos de vocês já pegaram sozinho. Eu lembro que logo quando começou esse assunto, eu nem tinha visto. Os próprios inscritos, Davi, você já deu uma olhada nessas dúvidas? Você já percebeu que era estranho? Eu já tinha notado, né? Mas não tinha parado para pensar. E aí foi só pesquisar e tinha milhares de vozes falando sobre o caso. Basta querer ouvir, né? É isso, meus irmãos. Então esse vídeo acaba aqui. Eu espero que você tenha gostado e, acima de tudo, entendido, né? Passe esse vídeo adiante. Você está vendo aí os tentáculos do anticristo sendo criados e os motivos pelos quais todo o globo vai ter que ser obrigado a aceitar. Enfim, triste, né? É triste. Fiquem com Deus. A gente volta sempre com 2 vídeos. Um às 17h45 da tarde e outro às 7h30 da manhã. E eu aguardo vocês aqui nos nossos encontros. Fiquem com Deus, que Ele proteja cada um de vocês e fui!